Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Nosso convidado de hoje para um bate-papo é o deputado Amaro Neto, do PPS. Amaro Neto, do Partido Popular Socialista, está no primeiro mandato na Assembleia Legislativa. Nas últimas eleições, foi o candidato mais votado para o cargo, com mais de 55 mil votos. O parlamentar também é jornalista e apresentador de TV em uma emissora local. Nesta edição, fala sobre a sua estreia na política capixaba. Também opina sobre a iniciativa do governo que institui o programa Escola Viva e sobre segurança pública. Deputado, muito obrigada pela presença do senhor aqui hoje. Eu que agradeço o convite de vocês da TV Assembleia para que a gente possa falar um pouco do nosso trabalho aqui nessa Casa de Leis e se apresentar para o telespectador da TV Assembleia de uma outra forma. O telespectador me conhece da televisão, mas conhece como apresentador e agora saber um pouquinho do nosso trabalho como deputado. O Amaro Neto, apresentador de TV, e o Amaro Neto, deputado, são a mesma pessoa no sentido de trabalho ou há diferenças? Olha, na essência é a mesma pessoa, né? Como apresentador, jornalista sim, jornalista e deputado é a mesma coisa, mas como apresentador e deputado a gente tem algumas diferenças. O apresentador é uma pessoa que faz as suas críticas, faz as suas ponderações, as suas reclamações, mas também ele tem um lado de humor que a gente faz no programa, a gente brinca bastante. Como deputado, a gente tem esse lado de humor, mas a gente tenta ser o mais sério possível, porque a gente está mexendo com o dinheiro público, com as questões do nosso Estado, então a gente precisa ter seriedade no nosso trabalho. Não que a gente mude, mas o trabalho é um pouco diferente, mas a gente sempre continua a serviço da população capixaba, não só na televisão, como também era o meu trabalho em rádio desde 92, como também como deputado estadual. O senhor foi o deputado mais votado do Estado, com mais de 55 mil votos, né? Como é que o senhor recebeu, né, essa vitória, esse patamar? Primeiro, eu quero mais uma vez agradecer ao povo do Espírito Santo por esse carinho tremendo, o carinho que eu encontrei nas ruas, na eleição, na campanha política, o carinho que eu já tinha quando eu estava como apresentador aqui no Estado. Em 2012, eu saí para um projeto maior, eu fui chamado para a TV Bandeirantes para fazer um programa, o Brasil Urgente, o mesmo que o Datena apresenta em rede nacional. Eu apresentava em Belo Horizonte e também em Minas Gerais, para mais de 700 municípios, e não tinha intenção de ingressar na carreira política. Mas, indo para Minas Gerais, fazendo meu trabalho em Minas, olhando o Espírito Santo com outros olhos, olhando com alguém de fora, eu vi que seria importante o meu retorno para que eu pudesse ajudar a população do Espírito Santo de alguma forma. Retornamos e comecei a fazer o trabalho de campanha política. Sem muito dinheiro, apenas com o trabalho de parceiros, amigos e colegas, a gente foi para as ruas e conseguimos esta votação esmagadora. Eu fiquei muito surpreso. Eu já dei algumas entrevistas dizendo que eu estava acompanhando a apuração e quando começou tinham poucos votos, eu fiquei um pouco chateado. Logo depois eu já estava entre os mais votados, comecei a chorar bastante, agradecendo muito a Deus pela vitória. E depois, quando eu cheguei ao TRE para conversar, para entender o que estava acontecendo, eu já era o líder e o campeão de votos. Assim, foi uma glória tremenda de Deus e também do nosso trabalho nas ruas da Grande Vitória, e pouco no interior, mas nas ruas da Grande Vitória, apresentando o nosso projeto de trabalho. Agora que as pessoas conhecem um pouquinho mais sobre o deputado Amaro Neto, vamos voltar para os assuntos aqui da Assembleia. Bom, começamos com educação, projeto Escola Viva, o projeto do Executivo que prevê escola em tempo integral, né? Esse projeto já está em vigor em outros estados, né? Aparentemente é um projeto que tem dado algum resultado, né, em outros estados, e recentemente foi sancionado pelo governo do estado. O senhor, à época da votação desse projeto aqui na Assembleia, vale mencionar que foi um projeto que gerou bastante polêmica, né? Algumas manifestações. Ele inicialmente ia tramitar em regime de urgência, depois foi retirado esse pedido de urgência para tramitar no tempo normal. O senhor foi um dos poucos que votaram contra a medida. Por quê?
Olha, justiça seja feita ao Sérgio Majestic. O deputado Sérgio Majestic foi o que realmente chamou a atenção de todo o parlamento para que a gente pudesse ter um debate maior acerca do tema. Como professor, a gente tem outros professores, mas ele teve um trabalho pertinente de cobrança, de avaliação, e eu sempre fui muito contrário ao Escola Viva no seguinte aspecto. É um projeto que o governo do estado apresentou na campanha eleitoral, mas sempre muito abstrato, nada muito concreto. Então eu achei por bem olhar com outros olhos o projeto Escola Viva. Comecei a analisar e achei, na minha opinião, que eu deveria votar contra. Assim votou o Sérgio Majestic, que já estava fazendo um trabalho em cima do tema, e o Bruno Lamas, que é outro também entusiasta da educação. O primeiro, o governo do estado não sabia concretamente o que era, não soube explicar corretamente o que era para os próprios deputados e para a população, e também eu sou a favor do contraturno e da escola em tempo integral, concurso profissionalizante. Na minha opinião, temos que ter práticas desportivas, culturais e também um curso profissionalizante, para que o jovem possa já sair da escola, do ensino médio, já com uma profissão. Eu fui prova disso. Apesar de não trabalhar na área, eu fiz Senai e eu fiz o curso de mecânica de automóveis. Isso no final de sétima, oitava série. Mas eu já tinha, quem sabe, ali uma opção de emprego. Então, eu sou entusiasta dessa questão do curso técnico paralelo a uma escola em tempo integral. Existem prefeituras que já têm esse trabalho de escola em tempo integral, o governo anterior já tinha também um projeto. Agora, já que está em vigor, eu fiz até uma indicação para que uma das unidades da Escola Viva seja concebida lá para Cariacica, aonde fica o Kleber Andrade. No projeto original do Kleber Andrade, que foi entregue, começou a ser executado pelo governo Paulo Artung, na primeira vez que ele foi governador, existia um prédio logo na frente do Kleber Andrade que seria uma unidade de ensino. Eu solicitei que o governo do estado utilize essa área para, quem sabe, ser uma das unidades da Escola Viva em implantação em Cariacica. Porque eu tenho um projeto piloto que vai funcionar em São Pedro, né? São Pedro. No antigo local onde funcionava a FAESA. Num primeiro momento, eu até pedi para que o governo, conversando com colegas deputados que fazem parte da base do governo, que o governo colocasse esse projeto primeiro em Cariacica, no Kleber Andrade. Não foi possível. Então eu fiz uma indicação para que, quem sabe, quando for implantar o Escola Viva em Cariacica, seja neste imóvel que ainda não tem destinação e poderia ser uma unidade do Escola Viva no estádio Kleber Andrade. Só para esclarecer, o deputado mencionou agora a questão da indicação, mesmo que o projeto já tenha sido aprovado aqui na Assembleia, tenha sido sancionado e já passe a valer, os deputados podem propor indicações ao governo de forma a trazer melhorias para esse projeto a curto, longo prazo, né? A indicação nada mais é que uma sugestão, né? Você faz uma sugestão ao governo, se ele achar por bem acatar, a gente fica muito feliz. Né? Foram quase 50 emendas apresentadas ao texto original, né? Emendas parlamentares na época, né? 33 delas foram rejeitadas e assim foi apreciado pelo plenário, né? Uma dessas emendas, né, chegou a pedir que passasse a funcionar em 2016. O senhor concordaria com esse prazo? Também acho importante. Eu acho que a gente deveria ter o ano inteiro, depois que o governo Paulo Artung assumiu o Estado, depois que o governador Paulo Artung assumiu o Estado, a gente poderia ter um ano inteiro de debates, no segundo semestre aprovar, para que a gente começasse a Escola Viva a partir de 2016. Mas o governo achou por bem começar o quanto antes. A gente acata a decisão dos colegas, a maioria aprovou e foi isso que eu falei. Aprovado, a gente precisa, com o projeto já em mãos e entrando em vigor através da Secretaria de Educação, vamos ajudar da melhor maneira possível a que o Escola Viva seja um sucesso, assim como outros estados. A experiência em Pernambuco foi muito boa. Sim.
Então seria importante a gente copiar essa experiência e melhorá-la para que seja boa também para os estudantes aqui do nosso estado. Agora, para a gente finalizar esse assunto, deputado, mesmo o senhor tendo votado contra, né, mesmo o senhor tendo feito todas essas ponderações aí que o senhor fez, não só aqui no programa, como também em plenário, né, o senhor acredita que esse projeto ele vai ser, de uma certa forma, um passo adiante para a educação do Estado? Eu acho que qualquer ação na área da educação é válida, não só do Escola Viva, como qualquer outra. Minha mãe é professora, minha mãe também, ela me conversa muito sobre escola em tempo integral, por isso que eu tenho essa visão do curso técnico, mas a gente só pode melhorar o nosso país através da educação. Isso não é chavão, não. A gente só vai conseguir ter um país melhor educando o povo. Não só educando na área da educação, na área de escola, não, escola, creche. A gente precisa também dar informação ao povo. O povo precisa... Existem coisas que eu sinto no balanço, apresentando o programa de televisão, que a gente precisa explicar muito bem certinho para a população. Existem pessoas esclarecidas que fazem coisas erradas, mas temos pessoas que não são tão esclarecidas. E às vezes você precisa explicar nos mínimos detalhes para que essa pessoa possa entender o que é cidadania no nosso país. Até porque a gente está falando de uma área, né, educação, que acaba estando diretamente ligada a outra área, que é a questão social e a questão da segurança, né, com a sua experiência no seu programa também, né, que trata aí de diversos assuntos, principalmente esses ligados à segurança. É importante ter projetos como este, ou melhores que este, na área da educação, justamente para poder dar um passo mais adiante para o futuro. Com certeza. Eu creio que o que acontece hoje no Estado e no país, a gente esquece um pouco da formação. Eu acho que lá da creche, lá nos primeiros anos da educação básica, a gente precisa formar o cidadão. Existem ideias, não só aqui no nosso país, outros estados da federação, como também ideias de outros países que podem ser copiadas. A gente já destina uma boa parte do orçamento para a educação. A gente precisa gastar com a educação de forma equilibrada e também de forma racional. Saber aonde que a gente está gastando com a educação. Isso que é importante. Existem colegas que fazem estudos que às vezes a gente tem N escolas funcionando em municípios e nos estados da federação que tem baixo número de alunos. E a gente precisa readequar essas escolas, porque aí você faz um gasto melhor do dinheiro público, você tem uma qualidade melhor de ensino e com isso você pode fortalecer algumas áreas e bolsões de pobreza. Ok. Deputado, eu vou pedir licença do senhor um instantinho para a gente fazer um intervalo. E você que está em casa acompanhando a ação parlamentar, não saia daí, a gente volta já já. De volta para o segundo bloco do programa Ação Parlamentar, hoje recebendo o deputado estadual do PPS, Amaro Neto. Bom, deputado, a gente finalizou o primeiro bloco falando sobre educação e agora a gente vai falar um pouquinho sobre segurança. No início desse ano, né, a questão da política de investimentos do governo alterou a questão da segurança. Sim. À época, o senhor fez uma crítica, né, no plenário sobre essa medida. No entanto, recentemente, a Secretaria de Estado da Segurança Pública divulgou alguns dados falando que houve redução do número de violência no Estado em vários pontos, né? O senhor mantém a posição do senhor de antes? Eu mantenho a minha posição. Eu acho que numa área fim, como a área da segurança pública, a gente não pode conter tanto gasto. A gente pode conter, não em área fim, mas quem sabe numa área meio. Na área da segurança pública, a gente teve alguns episódios de viaturas que não estavam circulando, cotas para algumas viaturas circularem, a contenção realmente de força policial nas ruas, problemas também na área das penitenciárias, em que as pessoas tinham que levar coisas pessoais para os presos, porque o Estado não tinha comprado nada, mas se passou esse primeiro momento. O governo do Estado apresenta números de redução no número de homicídios. No entanto, cresceu o número de outros tipos de crimes. Assaltos, arrombamentos cresceram vertiginosamente. Eu sinto isso até no programa de televisão na qual apresento. E já fiz essa crítica também no plenário e também na televisão. Creio que o governo poderia olhar com carinho e, quem sabe,
se já fez um trabalho que já é de longo prazo, desde o primeiro governo Paulo Artung, o segundo governo Paulo Artung, o governo do Casagrande e esse governo Paulo Artung, a gente reduzir o número de homicídios, a gente conter também os outros tipos de crimes. Tenho visto com muita preocupação os crimes que acontecem dentro dos ônibus do sistema Transcol, com pessoas sendo baleadas, sendo assassinadas. No terminal tivemos um caso de uma senhora que por pouco foi estuprada. Os terminais estão abandonados. Câmeras de vídeo monitoramento nos ônibus não funcionam. Algumas câmeras de vídeo monitoramento em alguns municípios também não funcionam. A central inteligente de vídeo monitoramento em alguns municípios é precária, porque precisa dos convênios com o governo do estado. Isso me preocupa. E por isso eu tenho defendido um olhar um pouco mais criterioso do governo do estado nessa área da segurança pública. Tive uma conversa recente com o secretário de Justiça, tentando dar a minha contribuição na medida do possível, e ele explicou que realmente a contenção existe também na Sejus, mas a perspectiva é que nos próximos meses e até mesmo em 2016 o governo possa fazer novamente investimentos para que a gente possa dar uma sensação de segurança maior à população capixaba. Agora a gente está acompanhando aí, deputado, um fenômeno, né, que não é de agora, tem ficado em evidência agora por conta das redes sociais, né, que acabam dando um maior destaque. O fenômeno dos justiceiros. As pessoas estão fazendo justiça com as próprias mãos. O que o senhor pensa sobre esse assunto e o que o senhor acha que pode ser feito para que isso, para que as pessoas possam ter um pouco mais de humanidade, né? Que a gente parece que se perdeu um pouco no caminho? Eu acho que a impunidade que impera no nosso país faz com que a população pense em reagir a um assalto, num determinado grupo de pessoas pegar um criminoso e espancá-lo. Isso é triste porque você vê que o nosso Estado começa a perder um pouco o controle. A gente sempre na televisão, a gente mostra casos que acontecem, em alguns momentos a gente fica indignado, da mesma forma que o telespectador e as pessoas que praticaram tal crime, mas a gente sempre tem que colocar na cabeça da população e do telespectador que aquilo é errado. Que a melhor maneira em que você for flagrar um crime é que você chame a polícia para que a polícia possa dar conta. Mas vendo na televisão, lendo nos jornais, vendo na internet, ouvindo no rádio, crimes que cidadão matou um outro cidadão ou estuprou uma mulher, violência contra crianças, contra idosos, assalto, latrocínio, e quando a polícia prende tal criminoso, leva na delegacia, o delegado leva perante o juiz libera e o cara volta a praticar os mesmos crimes, acaba a população ficando realmente indignada e acaba saturada, nervosa, né? Acaba ela tentando contra aquele criminoso. Tivemos um caso muito recente de um empresário em Cachoeiro que morreu porque reagiu a um assalto. Existem casos que as pessoas não reagem a um assalto, mas o bandido fica tão estressado, porque ele também tem o estresse naquele momento que ele está praticando o crime, e acaba dando um tiro na pessoa que nem reagiu. Às vezes sob efeito de drogas, né? Muitas das vezes. Então nós temos hoje um problema grave, que você é conter a violência e também avisar a população que aquilo que ela está fazendo está errado. Isso se proliferou nas redes sociais, isso acontece nas principais capitais do nosso país, e a gente sempre tem que avisar a população que aquilo é errado. A melhor forma é que, quando você vê um crime, é chamar a polícia através do 190 para que a polícia militar possa prender aquele criminoso, levar para a delegacia e ele seja julgado. Agora, esse tipo de problema sempre acaba, deputado, caindo nas mãos do poder público. Sim. Né? Porque aí perpassa pela questão da educação, perpassa pela questão da cultura, do lazer e tudo mais. Até onde o senhor acha que o poder público pode ir? O poder público tem que organizar a sociedade e, mais uma vez, eu falo a questão da educação, explicar à sociedade o que pode ser feito e ter alguns instrumentos. Em Minas Gerais eu vi alguns instrumentos importantes na área da segurança pública, como um projeto que é muito interessante, que é um projeto que o governo do estado começou a implementar, mas de certa maneira esqueceu, que é o Rede de Vizinhos Protegidos e Rede de Comerciantes Protegidos. É um projeto da Polícia Militar de Minas, que é muito parecido com o Rua Segura que nós tínhamos aqui no estado. Temos o GEPAR, que é o Grupo Especializado de Polícia em Áreas de Risco, que são policiais treinados para áreas de risco. Como o governo do estado está pensando na ocupação social, que é um upgrade do estado presente,
Eu acho que neste ocupação social deveria ter essa política de policiais treinados, como a gente tem policiais treinados na tropa de choque, policiais treinados para o policiamento metropolitano, policiamento no interior, policiais treinados para ensinar o problema das drogas com o PROERD. A gente deveria ter um grupo especializado em áreas de risco para dar um pouco de carinho e atenção às pessoas que moram nas favelas, nas quebradas, que merecem atenção. Nem toda pessoa que mora em quebrada é criminoso. 99% são de pessoas de bem, mas vivem aquele cotidiano de crime, de violência toda hora, todo instante, e acaba tendo o seu filho indo para a marginalidade porque ele acaba não tendo, ele é esculachado por um policial, ele não tem condição de comprar aquele tênis legal, ele não tem condição de comprar aquele celular legal, ele não tem opção de curso profissionalizante, não tem uma escola viva e acaba indo para o lado mais fácil, que é a marginalidade. Também só prender não resolve, né? Não, vai acabar inchando as cadeias aí, cheias de presos. Tem que prender, na minha opinião, tem que prender. Sim, claro, mas você precisa ter outros instrumentos, como a Sejus tem agora, que são aquelas audiências rápidas, em que o preso, quando chega lá no centro de detenção, no centro de triagem, ele passa por uma audiência rápida e depois, se ele está devendo, se o crime dele tem potencial, ele fica preso. Se não, ele é liberado. Se continuar do jeito que está o Brasil, em termos de prisões e tudo, daqui a pouco vai ter mais gente presa do que gente solta, né? Se não tiver políticas aí sérias para poder educar, né? E tem determinados problemas em que a pessoa pratica um delito ou um crime que não tem tanto potencial. Ele pode ter uma medida alternativa, uma pena alternativa ou tornozeleira eletrônica. Eu não sou muito fã de tornozeleira eletrônica, até porque existem em alguns locais do país, como o caso de Minas Gerais, bandidos de alta periculosidade utilizando tornozeleira eletrônica. Eu acho que a gente precisa entender que a tornozeleira eletrônica poderia ser usada para crimes de menor potencial realmente. Pessoas que praticam um delito, um crime, ou caiu por causa de droga, eu acho que essa pessoa deveria ter uma pena alternativa a utilizar, por um determinado momento, a tornozeleira eletrônica. Deputado, vamos dar um respiro agora, falar de um tema mais leve? Claro. O senhor preside a Comissão de Turismo e Desporto aqui na Assembleia Legislativa e tem recebido várias autoridades, pessoas que vêm falar sobre esse segmento com o senhor. Às vezes para apresentar alguma novidade, às vezes para poder para apresentar uma demanda, né? E numa dessas reuniões, o senhor defendeu a vinda de uma delegação olímpica para o Estado em 2016 para treinar aqui no Estado, assim como aconteceu nos Jogos da Copa, né? Já existem conversas com alguns clubes e com alguns empresários de trazer algumas delegações. Eu tenho a questão do turismo muito aflorado, porque eu não militei no turismo, mas eu já viajei o Brasil inteiro como narrador esportivo, quando eu trabalhava na Rádio Espírito Santo, e como apresentador de televisão, e até mesmo em viagens, e vi como que em determinadas áreas do Brasil o turismo é muito bem explorado, com empresas que fazem esse trabalho. Aqui a gente está engatinhando. Belo Horizonte tem uma empresa que é da prefeitura, que é chamada Belo Tour, que ela faz um trabalho de turismo muito bem feito. A Bahia Tours, na Bahia, a gente precisa criar mecanismos aqui, porque nós temos o Convento da Penha e Anchieta para fazer o turismo religioso. Fora as outras igrejas que nós temos, a Igreja de Reis Magos, as igrejas também no centro de Vitória e em Vila Velha. O próprio Guarapari tem uma igreja antiga lá no centro, Sim, também. Né? No centro. Então, nós temos Guarapari, nós temos o litoral sul, o litoral norte capixaba. É muita beleza, né? A gente tem potencialidade maior do que apenas turismo de negócio e turismo de veraneio. Sim. Basta a gente ter uma política. Confio muito na presença agora do Zé Salles, na Secretaria de Turismo, porque eu conversei com ele antes de um debate que nós tivemos na Comissão de Turismo e Desporto. Confio muito no projeto audacioso do Álvares de modernização. E essa equipe treinaria no Álvares? Sim. E acredito muito que o Valdir Klug, na Secretaria de Esportes, com o governador Paulo Artung, dando a chance dele fazer um bom trabalho, a gente possa melhorar a questão do esporte no nosso estado. Quanto ao turismo, eu tenho um pensamento. Eu acho que turismo tem que passar pela prefeitura. Eu acho que a prefeitura tem que ter uma secretaria de turismo, qualquer prefeitura,
porque eu via cidades em Minas Gerais que não tinham nada, mas que conseguiam com uma biquinha, ou com uma pousada, ou com uma igreja, ou com uma lagoa fazer turismo. Fazem o marketing direito, né? Existe em Minas Gerais uma cidade chamada Escarpas, uma localidade chamada Escarpas, que eles têm uma lagoa que eles conseguem levar todo o turista com dinheiro de Minas Gerais e de fora de Minas Gerais para passar um final de semana, gastar o seu dinheiro lá. Então, você tem um litoral capixaba riquíssimo e a gente explora muito pouco, mas passa por prefeituras. Se a prefeitura não tiver uma secretaria de turismo bem feita, focada, e outra coisa, com uma secretaria de turismo e com o turismo bem voltado, você pode dar inclusão social para muita gente. Em Vitória temos o Morro de Jesus de Nazaré, em que você tem um mirante lá do alto que dá para você ver Vitória 360, é uma coisa maravilhosa, você vê Vitória, você vê Vila Velha, Verdade. E você tem na parte de baixo um restaurante, um pier e também um local onde você pode contemplar o pôr do sol, ver a Baía de Vitória, e é muito pouco explorado pela nossa capital e também pelo governo. Ok, deputado Amaro, infelizmente nosso programa chegou ao final. Acabou já. Sou acostumado a fazer 1h30 de programa todo dia. Mas o senhor é sempre convidado nosso para comparecer aqui no Ação Parlamentar, tá? Nós estamos à disposição do povo capixaba, aqui na Assembleia Legislativa, também estamos à disposição da TV Assembleia. Obrigada. E, na medida do possível, estaremos aqui para falar um pouco mais do nosso trabalho e acompanhem sempre a TV Assembleia para que você esteja mais próximo do Poder Legislativo do nosso Estado. Ok, deputado, muito obrigada. Encerramos aqui mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Se você quiser interagir com o deputado, basta escrever para o e-mail dele, amaroneto@al.es.gov.br, para acompanhar outros projetos, discursos e medidas apresentados por ele. Você pode acompanhar no nosso site oficial que você vê aí na tela, ou então nas edições inéditas do jornal Panorama de segunda a sexta, às 10 da noite. Muito obrigada pela companhia de sempre e eu te espero em nossa próxima edição. Até lá!